O capítulo 7 do livro de Josué é aquele capítulo que todos nós gostaríamos de não ler, não explanar, não pregar, não conhecer, mas ele está aqui exatamente para nos alertar da sedução que o pecado, que a cobiça, que a corrupção, que o roubo pode exercer sobre a nossa vida. É impressionante como um homem só, ao ser seduzido por tudo que ele foi, levou não somente a sua família, mas uma nação inteira a passar por um vexame, por uma derrota e a morte de 36 valentes guerreiros. O capítulo 7 vai iniciar assim. Versículo 1, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Versículo 4, por isso cerca de 3.000 homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Versículo 10, o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, senão destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Versículo 19, então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 quilos de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Versículo 25, disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. É assim que esse capítulo vai concluir essa tragédia ali no início da conquista da terra. A conquista da terra de Canaã passa por esse momento de vexame e, como eu falei anteriormente, um só homem causa todo esse transtorno para uma nação inteira. A ira do Senhor se acendeu, como diz o versículo 1 do capítulo 7 de Josué. Todo Israel sofreu as consequências de uma decisão
por conta da sua cobiça, da sua rendição a tamanha tragédia. A unidade de Israel era tão importante aos olhos de Deus que o pecado de Acã envolveu a nação inteira. É muito interessante entendermos que, diante de toda essa tragédia, Deus traz uma palavra de encorajamento para Josué. Ele vai dizer no versículo 10: levante-se. Deus não condenou a tristeza, mas ordenou a Josué que tomasse uma atitude. Ou seja, ficar só se lamentando não resolve a situação. Somos encorajados a fazer o que precisa ser feito e a superar a adversidade, focando o olhar no que está por vir. E isso nos ajuda a prosseguir depois das perdas e das adversidades da vida, em vez de nos castigarmos pelas nossas derrotas e antes que comecemos a nos decepcionar com Deus, precisamos nos levantar das perdas, olhar para o nosso Deus em quem temos as vitórias e assim aprender com nossos erros. Essa estratégia nos abrirá o coração e a mente para as mudanças que precisamos fazer a fim de sermos vitoriosos no Senhor. Quero ainda destacar quando Acã ele se rende, ele confessa, mesmo que uma confissão tardia, não por arrependimento, mas por confronto, e Acã confessou porque Deus mesmo foi afunilando as possibilidades até que ele se rendeu, dizendo o que ele realmente tinha feito, tinha sido seduzido por uma capa, por prata, por ouro, e o Senhor então o disciplinou e resolveu essa situação com todo o Israel. Como eu disse lá no início, se nós pudéssemos, nós eliminaríamos o texto do capítulo 7 desse livro, mas como eu também falei, isso aqui é um alerta para nós, de que nós não podemos levar uma família toda, uma nação toda, uma equipe toda, uma igreja toda ao vexame e também à derrota por causa do nosso próprio pecado. E hoje a grande lição é que nós precisamos pensar coletivamente. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que o pecado de Acã nos alerte a jamais praticá-lo da mesma maneira, ou de qualquer que seja o fato. Deus nos abençoe, santifique o seu povo em toda a terra. Amém.